ainda continua jogando futebol com seus alunos, ou isso foi um privilégio só da minha geração? Boa noite, pastor. Está me ouvindo? Sim, estamos ouvindo bem. Boa noite, pastor Giovão. Obrigado pelo convite. Uma alegria estar com você e com os nossos irmãos e amigos de Dallas. Como é o nome da igreja mesmo, pastor? Lighthouse. Lighthouse. É uma alegria estar com vocês. Bom, esse é meu terceiro ano aqui na Southern. Depois de 31 anos no Brasil, já estava na hora de sair e respirar um pouco de novos ares, não é? Recebi o convite para trabalhar aqui e tem sido uma bênção, tem sido uma bênção. Temos uma escola de teologia bastante forte aqui, uma escola muito conceituada, muito bem conceituada. Vocês devem saber que a Universidade Southern, né, é considerada a mais adventista das escolas adventistas aqui nos Estados Unidos. E estando aqui já por 2 anos e meio, posso confirmar que realmente há muita preocupação em que os nossos alunos recebam uma educação sólida, bíblica, cristã, e todos os administradores, professores zelam muito pelo ambiente cristão da escola. E eu estou bastante satisfeito, estou grato a Deus por estar aqui. Temos na Escola de Teologia, praticamente metade de americanos e metade de estrangeiros, entre eles a maioria talvez sejam os hispanos. No momento não temos nenhum brasileiro, na verdade temos 2, mas que já nasceram aqui nos Estados Unidos e mal falam português, mas família brasileira. E temos alguns coreanos, chinês e assim por diante. A universidade está bem, graças a Deus, apesar de toda esta situação. Eles estão otimistas para o próximo ano agora, que começa no final de agosto, próximo ano letivo, de que tenhamos, se não todos, quase todos os nossos alunos de volta. A ideia é voltarmos com classes presenciais, mas estamos tentando nos adaptar a esta nova situação que a cada dia nos traz uma surpresa nova. Então, ainda não está tudo absolutamente definido. Mas estamos nos encaminhando para aulas presenciais. Este é o plano da universidade, agora, neste ano escolar que começa em agosto. Ok, tá bom, pastor. Então, agora o senhor tem o tempo para apresentar para a gente a palestra, e depois eu volto a afirmar. Se alguém tiver alguma pergunta referente ao tema que o pastor irá apresentar, coloque aqui no chat, no Zoom, ou então nos comentários no Facebook, e ao final a gente poderá ter uma discussão, apresentar algumas perguntas. Pastor, fique à vontade. Pois não, pastor, muito obrigado. Eu gostaria que você tivesse sua Bíblia em mãos. Eu vou tentar ler menos textos do que o que eu tenho aqui no script, isto para tornar a apresentação um pouco mais dinâmica. Esta é uma palestra longa, claro que eu não vou apresentá-la em todos os seus detalhes aqui para vocês por causa do horário, e vou tentar ficar aqui dentro de um prazo razoavelmente aceitável. O assunto é sobre a expectativa da volta de Jesus da Igreja Apostólica. Portanto, nós estaremos estudando um pouco do livro de Atos, especialmente os primeiros capítulos do livro de Atos. E sem delongas, portanto, vamos ao tema. Se você tiver alguma pergunta, anote, e havendo tempo, terei prazer em responder, se eu tiver a resposta. Todos nós sabemos que Jesus prometeu voltar, e eu poderia citar vários textos aqui, talvez o mais conhecido seja João 14, versículos 1 a 3, onde Jesus diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito:
vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez. Virei outra vez. Jesus prometeu voltar. E logo depois, no momento da sua ascensão, vocês se recordam, isso aparece logo no primeiro capítulo do livro de Atos, 2 anjos se colocaram junto aos discípulos que estavam ali atônitos, surpresos, tentando entender o que estava acontecendo. Jesus estava sendo arrebatado para os céus. E aqueles 2 anjos, então, nós encontramos isso em Atos capítulo 1, versículos 10 e 11, eles também reforçaram a ideia de que Jesus haveria de voltar. Este mesmo Jesus, versículo 11, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o viste subir. Então, Jesus prometera voltar no momento da sua ascensão. Os anjos enfatizam que ele vai voltar, repetem a promessa da sua volta. E então nós lemos que os discípulos e aqueles que com eles estavam voltam para Jerusalém. Eles estão neste momento no Monte das Oliveiras, que fica ao lado de Jerusalém. Eles voltam para Jerusalém tomados de grande júbilo. Tomados de grande júbilo. Por que tomados de grande júbilo? Porque para eles o tempo de espera seria muito breve. Eles estavam absolutamente convencidos de que a volta de Jesus se daria, quem sabe, numa questão de dias, talvez semanas, não mais do que isto. E eu tenho 4 evidências para mostrar para vocês de que a Igreja Apostólica realmente aguardava a volta de Jesus para aqueles dias. A primeira dessas evidências é o próprio sermão de Pedro no dia de Pentecostes. Quando o Espírito veio e os discípulos então foram até onde a multidão estava, aparentemente no templo, e ali todos ficaram impressionados com aquela manifestação do dom de línguas, e Pedro, então, tem a oportunidade de pregar um poderoso sermão. E no seu sermão, Pedro cita Joel, capítulo 2, versículo 28. Na passagem de Joel é onde nós encontramos a profecia do dom de línguas, conectado com o Espírito Santo. No Antigo Testamento, o Espírito Santo, embora ele já estivesse presente, ele também é uma promessa, é a promessa da nova era, da era messiânica. Jesus falou acerca do batismo do Espírito e que se cumpriu ali no dia de Pentecoste. E então Pedro, ele vai até a profecia de Joel, capítulo 2, versículo 28, para dar uma base bíblica ao que estava acontecendo naquele momento. E é interessante notar que lá em Joel, a profecia diz assim: depois daqueles dias derramarei o meu espírito, e os jovens terão visões, e etc, etc, etc. Depois daqueles dias. Esta expressão, depois daqueles dias, é uma fórmula profética muito comum no Antigo Testamento. Ela simplesmente aponta para um tempo indeterminado no futuro. Depois daqueles dias. Em algum momento no futuro, isto vai acontecer. Só que quando Pedro cita esta profecia de Joel, capítulo 2 do livro de Atos, versículos 16 e 17, Pedro não cita depois daqueles dias, ele inverte um pouco, ele altera um pouco os termos do texto, e ele diz, nos últimos dias. Nos últimos dias. O que sugere que para Pedro, a Igreja Apostólica estava de fato vivendo nos últimos dias. E eu poderia citar outros textos no Novo Testamento. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 11, Paulo também fala no tempo, não é? Como se eles estivessem vivendo no tempo do fim. E ainda no seu sermão ali, se continuarmos a leitura,
capítulo 2 do livro de Atos, nós vamos ver, então, o que é que falta. O que falta para se cumprir, para preencher aquele cenário profético que Pedro está apresentando, o que falta é o grande e glorioso dia do Senhor, que é o momento da volta de Jesus. Então, notem, Pedro tem certeza de que, Pedro acredita que aqueles são os últimos dias e a única coisa que está faltando, então, agora, para completar o cenário profético, é a vinda de Jesus, o dia do Senhor, para se cumprir. Atos capítulo 2, versículo 20. Nós temos uma segunda evidência, eu disse que são 4, nós temos uma segunda evidência de que a Igreja Apostólica acreditava realmente que Jesus estava para voltar. Essa segunda evidência é o desprendimento dos bens materiais que se seguiu ao Pentecoste. Imediatamente após o Pentecoste, eles começaram a vender tudo que tinham. Nós lemos isso ainda no final do capítulo 2, depois vamos ler também no capítulo 4, que eles começaram simplesmente a se desfazer de seus bens. E eles traziam, então, o dinheiro, colocavam num caixa comum, e daquele caixa se distribuía, então, aos irmãos, especialmente aqueles que tinham uma necessidade. Ora, por que a igreja estava se desfazendo de tudo? Porque ela achava que não ia precisar mais. Por que os irmãos começaram a vender tudo que tinham? Eles estavam se desfazendo de seus bens, inclusive das suas fontes de renda. Simplesmente porque eles não estavam preocupados com o amanhã. Para eles não haveria amanhã, pois Jesus estava para voltar. E se você conhece a história adventista, você deve se lembrar que lá no início, ainda no movimento milerita, nos eventos que antecederam o grande desapontamento, eles fizeram exatamente isso. Eles simplesmente abriram mão de seus trabalhos, das suas plantações, das colheitas, porque eles achavam que eles estavam terminando a sua história na terra, que Jesus estava para voltar. A mesma coisa que a Igreja Apostólica fez, aconteceu com os mileritas. Uma terceira evidência de que a Igreja Apostólica esperava Jesus para aqueles dias é o fato de eles haverem permanecido em Jerusalém. Se nós lermos quase metade do livro de Atos, nós vamos ver que os apóstolos não saem de Jerusalém. É interessante notar, porque Jesus dissera a eles que eles receberiam poder ao descer sobre eles o Espírito Santo, e então eles deveriam sair. Eles começariam a testemunhar de Jesus em Jerusalém, Judéia, Samaria, seria um movimento escalonado, por assim dizer, Jerusalém, Judéia, Samaria e finalmente até os confins da terra. Mas os discípulos não saem de Jerusalém. O primeiro a sair na verdade, o apóstolo Paulo, que não fazia parte do grupo dos 12 e que entrou mais tarde, que se tornou um apóstolo, se tornou um cristão mais tarde. Foi Paulo quem saiu e começou a pregar o evangelho entre os gentios, no mundo greco-romano, mas os apóstolos ficam em Jerusalém. E por que eles ficam em Jerusalém? Porque nós temos no Antigo Testamento a profecia de Malaquias, capítulo 3, versículo 1, que diz que os eventos finais vão ocorrer em Jerusalém. Então, os apóstolos estão ali em Jerusalém esperando os eventos finais, esperando pelo grande e glorioso dia do Senhor, esperando pela volta de Jesus. Eu já vou mencionar um pouco mais sobre essa questão de os apóstolos terem ficado em Jerusalém quando Jesus disse para eles saírem de Jerusalém. E uma quarta evidência de que eles estavam aguardando a volta de Jesus para aqueles dias é o fato de eles passarem a celebrar a Santa Ceia diariamente. A Bíblia é muito clara, Atos capítulo 2, versículo 46, capítulo 5, versículo 42, que a Igreja Apostólica celebrava a Santa Ceia diariamente. Você deve se lembrar que a Santa Ceia foi instituída por Jesus em substituição à Páscoa, e a Páscoa era celebrada uma vez por ano.
uma vez por ano. Mas a Igreja Apostólica começou a celebrar a Santa Ceia diariamente. Por quê? Porque a Santa Ceia é uma cerimônia simbólica que aponta para duas direções. Ela aponta para o passado, porque ela relembra o sacrifício de Cristo na cruz, o pão partido, o vinho, não é? O corpo partido, o sangue de Cristo que foi derramado por nós. Mas a Santa Ceia também aponta para o futuro. Aponta para o futuro. Jesus diz, desde esse dia em diante, não comerei mais desse pão, não tomarei mais da vide com vocês até aquele dia em que haveremos de tomar juntos no meu reino. Então, a Santa Ceia se tornou uma espécie de símbolo dessa esperança da volta de Jesus. O apóstolo Paulo também fala em Coríntios capítulo 1, Coríntios capítulo 11, porque todas as vezes que partirdes esse pão, tomardes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Então, para a igreja, na cabeça da igreja apostólica, a Santa Ceia apontava para duas direções, e ela realmente aponta para as duas direções, para o passado e para o futuro. E então, era uma forma de eles manterem viva a sua esperança na breve volta de Jesus, e por isso passaram a celebrá-la diariamente. Agora, a pergunta que nós faríamos, então, é por quê? Por que a Igreja Apostólica esperava a volta de Jesus para aqueles dias, naqueles mesmos dias? E aqui talvez eu deva abrir um parêntese e dizer algo que talvez eu devesse ter dito lá no início. Nós costumamos ter uma visão muito romântica da Igreja Apostólica, como se tudo fosse flores, tudo fosse mil maravilhas, santidade, perfeição, uma piedade absolutamente intocável, e tudo que eles fizeram foi correto, bonito, sublime. Não foi assim, irmãos. Nós temos que tomar algum cuidado diante deste cenário. A Igreja Apostólica era formada por homens e mulheres como nós, pessoas comuns. Sim, eles haviam tido o privilégio, vários deles, de haverem estado com Jesus, haverem aprendido de Jesus. Os apóstolos foram chamados por Deus para uma missão específica. No dia de Pentecostes, veio o Espírito Santo de forma abundante sobre a igreja, mas isso não significa que eles, naquele exato momento da ascensão ou do Pentecoste, passaram a compreender tudo num passe de mágica, de um minuto para o outro, da noite para o dia, e tivessem absoluto domínio e certeza de que as coisas estavam absolutamente corretas. Não foi bem assim. Eles eram seres humanos e Deus estava pouco a pouco trabalhando com eles. Eles precisaram amadurecer uma série de conceitos. Eu já vou ser um pouco mais específico e vocês vão me entender melhor. O livro de Atos cobre um período de aproximadamente 30 anos. Aqueles foram os primeiros anos da Igreja Apostólica. Quantos problemas eles ainda não tiveram? Quantos problemas, quantos ajustes não foram necessários naquele período até que a igreja realmente se encontrasse consigo mesma, que a igreja desenvolvesse uma identidade, um perfil. Veja, por exemplo, a situação dos gentios, da circuncisão. A igreja estava dividida, completamente dividida. Havia um bom número de pessoas que achavam, não, gentios não podem ser salvos sem antes se tornarem judeus. Eles precisam se converter ao judaísmo mediante a circuncisão para então ser admitidos na igreja. Como foi difícil resolver esse problema? Como foi difícil? Temos o Concílio de Jerusalém em Atos 15, mas isso não resolveu tudo. É só olharmos para Gálatas, é só olharmos para a Epístola de Paulo aos Romanos e também passagens em 1º e especialmente 2º Coríntios, para nós percebermos que o problema em torno dos gentios da circuncisão continuou por muito tempo.
por muitos anos, por algumas décadas na igreja. E o apóstolo Paulo foi pressionado, ele acabou sendo preso em Jerusalém, parte da igreja de Jerusalém não fez nada para ajudar o apóstolo Paulo. Por quê? Por causa do problema da controvérsia em torno da circuncisão e da situação dos gentios. Então, aquele primeiro momento, aqueles primeiros anos da igreja foi um período de transição em que a igreja estava amadurecendo e tentando encontrar a sua própria identidade. Mas você pode perguntar, mas e o fato de eles serem cheios do Espírito? Bom, eu vou citar novamente o exemplo dos mileritas. No livro Grande Conflito, o Grande Conflito, da Sion White, no capítulo 18, a Sion White fala que os mileritas eram pessoas totalmente consagradas e estavam imbuídas do Espírito Santo. Não obstante, cometeram um grave erro, que era achar que Jesus voltaria em 22 de outubro de 1844. A data estava certa, mas o evento estava errado. Ela diz isso no capítulo 18 do Grande Conflito. E aí ela gasta um capítulo inteiro, que é exatamente o capítulo 19, para justificar. Mas como assim? Se eles estavam cheios do Espírito, como que eles poderiam estar errados com relação ao cumprimento da profecia? Então ela gasta todo o capítulo 19 para mostrar que mesmo pessoas cheias do Espírito podem cometer erros. Podem cometer erros. E assim, ela explica por que os mileritas, na verdade, estavam equivocados com relação ao evento que fechava a profecia das 2.300 tardes e manhãs. E o mesmo aconteceu com a igreja apostólica. Eles estavam cheios do Espírito, o Espírito veio abundantemente no Pentecoste, mas isso não os impediu de estarem equivocados com relação à volta de Jesus. Eles achavam que Jesus estaria voltando naqueles dias. A pergunta, então, que eu fiz minutos antes foi por quê? Por que os apóstolos achavam que Jesus estava para voltar? Bom, se você tem a sua Bíblia, Atos capítulo 1, versículo 6, eu quero ler aqui no versículo 6. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Irmãos, tem alguém que abriu o seu microfone? Eu pediria bondade que você desligue o seu microfone, por favor, que está dando interferência aqui para mim. Obrigado. Vou ler novamente. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será este o tempo? Parece que fecharam. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? O que está acontecendo aqui? Jesus havia acabado de ressuscitar. E vamos só acompanhar um pouco o envolvimento dos apóstolos, dos discípulos com Jesus. Isso antes mesmo da sua morte. Por que os discípulos seguiram a Jesus? Eles seguiram a Jesus porque achavam que Jesus era o Messias. Tudo muito certo. Só que para os judeus do primeiro século, o Messias seria um libertador político-militar. Não alguém que haveria de morrer na cruz. E foi por isso que eles seguiram a Jesus. Seguiram a Jesus porque acharam que Jesus iria restaurar a independência de Israel, que estava sendo oprimida pelos romanos. Seguiram a Jesus porque achavam que Jesus haveria de restaurar a dinastia de Davi, Jesus haveria de se assentar no trono, e eles queriam, inclusive, se assentar ao lado de Jesus e desfrutar das glórias do reino. Viviam discutindo entre si para ver quem se assentaria, um à sua direita, outro à sua esquerda. Num outro momento, dois deles, Tiago e João, pedem para que a mãe vá até Jesus e interceda por eles para que os dois discípulos pudessem se assentar, um à direita e outro à esquerda de Jesus no seu reino. Deixaram tudo para seguir Jesus porque eles tinham suas esperanças num Messias político-militar. Esta era a expectativa em Israel no primeiro século. Ninguém, praticamente, em Israel esperava um Messias que haveria de morrer.
O Antigo Testamento tem dois tipos de profecias messiânicas. Profecias que falam do Messias como um rei e profecias que falam do Messias como um servo sofredor, que haveria de morrer. Isaías 53, a mais conhecida das profecias que falam do Messias como um servo sofredor. Mas exatamente por causa da opressão estrangeira, e note, a opressão estrangeira durava já 500 anos, por os babilônios, depois os medo-persas, depois os gregos, e por fim os romanos, 500 anos de opressão, 500 anos de ocupação estrangeira, tendo que pagar impostos, tendo que sofrer nas mãos de invasores. E aquele espírito, aquele desejo de um Messias libertador, político, militar, foi se consolidando, foi crescendo e fincando raízes no coração do povo judeu. De maneira que quando Jesus veio, era assim que eles olhavam para ele. Se você se recordar, em João capítulo 6, nós temos o milagre da multiplicação dos pães. E o que aconteceu logo ao término do milagre? A multidão quer coroar Jesus rei. Eles veem em Jesus aquele Messias que eles aguardavam. Mas, claro, não era esse tipo de recepção ou de reconhecimento que Jesus buscava. E ele consegue acalmar os ânimos, pede para os discípulos voltarem para Cafarnaum, enquanto ele fica para despedir as multidões. Enfim, os discípulos esperavam que Jesus fosse restaurar o reino a Israel. E é por isso que no domingo de manhã, no domingo à tardezinha, quando aqueles dois discípulos, domingo da ressurreição, quando aqueles dois discípulos estão a caminho de Emaús, Lucas capítulo 24, eles estão cabisbaixos, derrotados, completamente frustrados, não sabem que Jesus já ressuscitou. Jesus os alcança e pergunta: por que vocês estão assim, cabisbaixos, tristes, derrotados? E eles ficam surpresos. Mas quem é você? É novo aqui? Acabou de chegar? Você não sabe o que aconteceu? Jesus morreu. E nós esperávamos que fosse ele quem haveria de redimir Israel. É o que eles dizem ao próprio Jesus. Esse redimir Israel é libertar Israel do jugo romano. Nós esperávamos. No domingo da ressurreição, os discípulos estavam frustrados porque eles achavam que todas as suas esperanças de independência política, de restauração do reino, haviam ido por água abaixo com a morte de Jesus. Então, esta pergunta dos discípulos a Jesus, aqui em Atos capítulo 1, versículo 6, deve ser vista dentro deste contexto. Quando eles finalmente sabem que Jesus ressuscitou, eles chegam para ele e dizem: Senhor, vai ser agora então que tu haverás de restaurar o reino a Israel? Eles esperavam que fosse antes, mas não. Então vai ser agora, depois da morte e da ressurreição, que eles esperavam então. Acontece que Jesus, ele não dá uma resposta direta. No versículo seguinte, versículo 7, Atos 1:7, Jesus diz: o tempo pertence a Deus. Os discípulos perguntaram: vai ser agora? Jesus diz: o tempo pertence a Deus. Isto não vos compete conhecer os tempos ou as épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Então Jesus não respondeu nem que sim, nem que não. Ele apenas disse: o tempo pertence a Deus. E aí ele falou: mas vocês vão receber poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e então vocês vão ser minhas testemunhas, começando por Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Me diga uma coisa: os discípulos estão esperando que Jesus restaure o reino de Israel. Jesus dá uma resposta evasiva, uma resposta aberta. O tempo pertence a Deus. Mas vocês vão receber poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e então vocês vão ser minhas testemunhas. Começando por Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Na cabeça dos discípulos, quando essas duas coisas acontecessem, Jesus voltaria. Ou seja, quando o Espírito viesse e quando eles testemunhassem de Jesus. Quando estas duas condições de Atos 1:7 se cumprissem,
na cabeça deles, Jesus voltaria. E em seguida, o que acontece? Atos capítulo 1, versículos 10 e 11, eu já mencionei. Os anjos vêm e prometem que Jesus vai voltar logo. E então os discípulos voltam felizes para Jerusalém, porque eles acreditam, eles estão convencidos de que o tempo será muito breve. E agora, irmãos, notem, o que aconteceu no Pentecostes? Estas duas condições, a vinda do Espírito e testemunhar de Jesus perante o mundo, essas duas condições se cumpriram. Sim, se cumpriram. Por mais estreita que pudesse ter sido a compreensão dos discípulos, essas duas condições se cumpriram. Em primeiro lugar, o Espírito veio, conforme Joel e outros profetas já haviam prometido também, profetizado. Em segundo lugar, Atos capítulo 2, versículo 5 diz assim: ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos de todas as nações debaixo do sol, todo o céu. Atos 2, 5. E nos versículos 9 a 11, nós vemos a lista das nações ali representadas. Então, quando os discípulos pregam ou testemunham de Jesus após a vinda do Espírito, na verdade, eles testemunham de Jesus para o mundo todo. Não foi eles que foram ao mundo, mas o mundo veio até eles. Judeus de todas as nações debaixo do céu, diz a Bíblia, estavam em Jerusalém naquele dia. Você pode dizer assim, mas isso é muito estranho, porque Jesus foi muito claro que eles deveriam sair. Pode parecer estranho para nós hoje, 2000 anos depois. Deixa eu voltar à experiência da igreja adventista lá nos primórdios. Logo depois do desapontamento, quando os sabatistas, aqueles que mais tarde dariam origem à nossa igreja, a igreja adventista, os mileritas sabatistas, eles se reuniram. Você sabia que eles, num primeiro momento, achavam que só ex-mileritas deviam ouvir acerca da verdade do sábado e poderiam se unir à igreja? Só ex-mileritas. Todos os demais estavam já automaticamente excluídos do reino de Deus. Só mileritas. Num segundo momento, eles ampliam um pouco mais. Tá, vamos pregar a outras pessoas também, mas só nos Estados Unidos. Não precisamos mandar ninguém para fora do país. E algumas pessoas perguntaram, mas por que não mandar ninguém para fora do país? Porque os Estados Unidos são formados por pessoas do mundo inteiro. Então, se pregarmos aqui, estamos pregando ao mundo. A mesma coisa que aconteceu com a Igreja Apostólica em Atos capítulo 2, ou logo depois do Pentecostes. Pregando em Jerusalém aqueles judeus de todo o mundo, eles estavam pregando ao mundo todo. Num terceiro momento, os nossos pioneiros começaram, então, a mandar missionários para outros países, mas, a princípio, somente para nações protestantes. Só para nações protestantes. E agora ouçam. Levaria 30 anos, para que os nossos pioneiros começassem realmente a mandar missionários para todos os lugares, independentemente da nação ser católica, protestante ou pagã. Levaria 30 anos para eles começarem a cumprir a missão da igreja. Então, eu quero apenas traçar um paralelo com o que aconteceu com a igreja apostólica. Eles realmente estavam confusos e era necessário, Deus precisou ir trabalhando aos poucos com eles, para que eles entendessem, então, o que realmente eles deveriam fazer e como deveriam se portar em relação a esta questão. E agora, nós não temos tempo para entrar em detalhes aqui, mas a senhora White fala que a perseguição que se seguiu à morte de Estevão, e foi justamente Saulo, não é? O Paulo pré-cristão, quem encabeçou, quem liderou aquela perseguição. A senhora White é muito clara, ela diz que aquela perseguição foi para dispersar a igreja. Foi para fazer com que a igreja saísse. Ou seja, a igreja não quer sair por bem, vai sair por mal.
Deus levantou uma perseguição para fazer com que a igreja saísse de Jerusalém. E se nós olharmos em Atos capítulo 8, nós vamos ver exatamente isso. E aqueles que são dispersos começam a pregar na Judéia, levam o evangelho até Samaria. E lá no capítulo 11 do livro de Atos, Lucas, que é o escritor do livro de Atos, retoma o pensamento e diz: e alguns daqueles que foram dispersos da perseguição, Atos 11, 21 em diante, foram até Antioquia, até o Chipre, até Antioquia, da Síria, lá no norte, bem longe do território judeu, e começaram a pregar o evangelho. Então, como foi que a igreja acordou para a sua missão mundial? Foi mediante uma perseguição, a perseguição liderada pelo apóstolo Paulo. Então, é por isso que eu disse que aqueles primeiros anos da igreja foram anos de aprendizado. Era um período de transição para eles, em que eles estavam se reorganizando, reformatando a sua mente, tentando encontrar a sua própria identidade. Eram guiados por Deus, eram pessoas cheias do Espírito, mas eles estavam buscando ainda a sua identidade, entender as coisas e o papel que Deus estava esperando que desempenhassem. O apóstolo Paulo é um dos que também comenta sobre a vinda de Jesus. Ele deixa bem claro, ele fala: irmãos, não vai ser tão já, não. Segundo Tessalonicenses, ele diz: não vai ser tão já, algum tempo vai passar ainda. O homem da iniquidade precisa se levantar. Nós entendemos que é uma referência ao papado. Ele precisa se levantar. Por que nós entendemos que é uma referência ao papado? Porque a descrição é semelhante à descrição de Daniel da ponta pequena. Então, Paulo consegue antever um tempo aí entre aquele momento da Igreja Apostólica e a volta de Jesus. Muito bem, meu terceiro ponto e ponto final agora. Como que nós vamos, então, aguardar a volta de Jesus? Por que Jesus disse que seria em breve, se, na verdade, 2000 anos já se passaram e Jesus ainda não voltou? Em primeiro lugar, nós temos que nos lembrar de que, a partir da morte, prestem bem atenção, eu não vou ter tempo para desenvolver este conceito, mas a partir da morte de Jesus, ele já poderia voltar. Depois da sua morte, ressurreição e ascensão, ele poderia voltar a qualquer momento. A morte de Jesus realmente inaugurou o período do fim. Eu não estou falando do ponto de vista profético, estou falando no ponto de vista do plano de Deus para com a humanidade. Por quê? Porque foi na cruz que Satanás foi derrotado. Foi na cruz que o príncipe deste mundo foi expulso. Foi na cruz que Deus reaveu o direito e o controle deste universo. Então, a partir da cruz, a qualquer momento, Jesus poderia voltar, em tese. Portanto, quando Pedro prega no dia de Pentecostes e ele diz, nos últimos dias, dando a entender que eles estão vivendo os últimos dias, num certo sentido, isto está correto, sim. E foi por isso que Jesus falou, toda autoridade me é dada agora, no céu e na terra. Porque Jesus reconquistou o controle deste planeta e o controle do universo, que fora abalado por causa da entrada do pecado. Então, num certo sentido, nós temos que entender que desde a cruz nós já estamos vivendo no período de Deus. Deus pode, a qualquer momento, realizar, cumprir as suas promessas. Mas há uma segunda razão pela qual a Bíblia insiste que Jesus vai voltar logo. Logo. Sua vinda seria breve. E esta tem que ver com a brevidade da vida humana. 2000 anos podem parecer demais. E realmente é muito tempo, 2000 anos. Mas se nós olharmos para a brevidade da nossa vida, irmãos, nós temos só uma oportunidade na vida. E a nossa oportunidade é o nosso período de vida. Quanto tempo dura? Quanto tempo dura?
Moisés, no Salmo 90, já diz: os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou, em havendo vigor, chegam a 80. Chegam a 80. O que são 70, 80 anos diante de uma eternidade? Não é nada. Então, a vida humana é muito breve, é muito curta. E também temos que nos lembrar que nem todos vivem 80 anos. Nem todos vivem 80 anos. Para ser franco, para ser honesto, sem querer ser dramático, nós não sabemos se vamos estar vivos amanhã, ou quanto tempo nós haveremos de viver, por mais que nos sintamos bem e estejamos saudáveis neste momento. É por isso que a ênfase na Bíblia é no hoje. Então, diante da brevidade da vida humana, a promessa ou a ênfase da volta de Jesus não podia ser outra, tem que ser uma só. Jesus vai voltar em breve, nós temos que entender isto, porque nós só temos o hoje. O passado se foi, o amanhã pode nunca chegar para nós. Nós só temos o hoje para nos prepararmos para a volta de Jesus. Ninguém terá uma outra oportunidade futura. E é por isso que Jesus enfatizou muito a prontidão, a vigilância. E um terceiro fator pelo qual esta ênfase na breve volta de Jesus é correta é o tempo da perspectiva de Deus. Nós queremos as coisas para ontem, não é? Onde está a promessa da sua vinda? Algumas pessoas já estavam se perguntando lá nos dias de Pedro, por volta do ano 60, mais ou menos, da nossa era, 30 anos depois da ascensão de Jesus, algumas pessoas já estavam zombando. Cadê a promessa da sua vinda? Pedro fala assim: vocês não entendem uma coisa, Deus não sofre desta mesma urgência que nós sofremos. Portanto, para nós pode dar a impressão de que 2000 anos é muito, e é muito, mas temos que olhar esses 2000 anos da perspectiva da brevidade da nossa vida, não da perspectiva da eternidade de Deus. Nós não conseguimos entender a eternidade. E nós não conseguimos viver mais do que 70, 80, 90 anos. Então, temos que olhar para a volta de Jesus a partir da perspectiva da vida humana, que é breve, que é curta. Irmãos, quanto tempo se passa desde o momento da morte até o encontro com Cristo? Esse período não existe. O tempo é nulo. A Bíblia é muito clara. No período da morte, tempo não é contado. É por isso que Paulo fala partir, morrer e imediatamente estar com Cristo. Não que ele tivesse um espírito ou uma alma que fosse para o céu, não. Mas é que ele morre, a próxima coisa é a ressurreição. É o próximo segundo da experiência de Paulo, porque o tempo da morte não conta. Então nós temos que entender que nós sofremos dessa urgência, nós ficamos contando minutos, segundos, minutos, horas, dias, meses, anos. Deus vê a coisa de uma outra perspectiva. Deus vê a coisa de uma outra perspectiva. Agora, isso significa então que nós podemos ficar aqui outros 2000 anos? Não, de forma nenhuma. Por que não? Porque nós também temos as chamadas profecias apocalípticas, as profecias de tempo, as profecias do final dos tempos. E vocês estiveram estudando os sinais dos tempos. Nós temos as profecias de Daniel, as profecias do Apocalipse, e nessas profecias são sinais de Deus para que nós entendamos o momento da história em que nós estamos. Irmãos, desde 1798 nós já estamos no período do fim. Nós já estamos no período do fim. Então, estas profecias de tempo que nós encontramos na Bíblia são claras o bastante para nos dizer que não vamos esperar mais 2000 anos, sob hipótese alguma. Nós já estamos no período do fim. Portanto, a mensagem de Deus para nós continua válida. O Senhor em breve virá. A Igreja Apostólica estava equivocada num primeiro momento, mas eles entenderam como seria a coisa a partir daquelas primeiras experiências. E eles nunca deixaram de proclamar a breve volta de Jesus, mesmo que eles entenderam que não seria tão breve assim. Por quê? Porque esta é a única mensagem que nós poderíamos
enfatizar, a de que Jesus vai voltar em breve. Esse breve tem que ver com a brevidade da vida humana. Este breve tem que ver com a única oportunidade que nós temos de preparo, que é hoje. A Bíblia só conhece um tempo de preparo, é o hoje. Não é o amanhã, não é o depois de amanhã. É o hoje. O passado se foi. E também nós temos que entender que este breve, nós temos que olhar a coisa da perspectiva de Deus. Deus tem o controle, Ele sabe o momento certo. O momento certo para você, o momento certo para mim, o momento certo para o mundo. Há muita coisa em jogo. Muita coisa em jogo. A Bíblia diz que o mal não se levantará uma segunda vez. E eu acredito nisso. Mas por que o mal não vai se levantar uma segunda vez se nós continuaremos com o mesmo livre-arbítrio que nós temos hoje, ou que Adão tinha antes de pecar e depois de pecar? Por que o mal não vai se levantar uma segunda vez? Por causa da nossa experiência com o mal. E Deus, talvez nós não tenhamos desenvolvido ainda esta aversão ao mal como precisamos para garantir a eterna lealdade dos remidos. Irmãos, quando Deus perceber que nós desenvolvemos suficiente ojeriza ao mal, ao pecado, aversão ao mal, aversão a tudo aquilo que é deste mundo e que se opõe a Deus, então Ele vai voltar para nos buscar. Ele tem o seu momento certo. Os planos de Deus não sofrem nem tardança, nem adiantamento. No momento certo, aquele dia e aquela hora, diz Jesus. Mas nós precisamos fazer a nossa parte, colocar o nosso coração em ordem, preparar-nos para aquele dia, comprometendo-nos totalmente com Deus e desenvolvendo suficiente aversão ao mal, ao pecado, para que nós possamos fazer parte daquele universo totalmente restaurado, totalmente purificado, que Deus está preparando para nós. Deus possa nos abençoar, irmãos, que nós possamos estar prontos hoje. Lembrem-se, a Bíblia só conhece um tempo, e esse tempo é o hoje. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, é o que diz a Bíblia. Deus possa abençoá-los, irmãos. Meu desejo, minha oração por vocês, por mim. Amém. Amém. Pastor, muito, muito obrigado, realmente muito esclarecedor. Como sempre dissemos, né? Como é bom voltarmos um pouco, olhar para a nossa história, a história da igreja, para entendermos o momento que estamos vivendo, né? Quanto paralelo podemos fazer com aquele período que eles viveram, com o que nós estamos vivendo hoje, aqui neste mundo, no sentido de estarmos mantendo essa mesma esperança, essa mesma expectativa, esse mesmo desejo que os apóstolos tiveram lá no começo da igreja, onde isso foi determinante para que eles avançassem na pregação do evangelho, né? Sim. Pastor, mais uma vez agradeço a você, a sua presença conosco, aos nossos amigos que estiveram conosco, tanto aqui pelo Zoom quanto pelo YouTube. Esse projeto realmente é um projeto que tem trazido para a gente a oportunidade, né, de podermos ouvir tantas pessoas, tantas mentes diferentes, trazendo lições importantes para nós, e graças à tecnologia nós temos essa oportunidade, mas não quer dizer que se um dia nós pudermos, nós queremos ter o privilégio de tê-lo aqui ao vivo conosco. Está feito o convite oficialmente para termos, sabe, um fim de semana para podermos juntos aprendermos um pouquinho mais, o senhor poder trabalhar os temas com mais detalhe. Então, pastor, assim que tudo voltar ao normal, a gente volta a conversar para um dia termos a oportunidade, uma vez que não é tão longe daqui de Dallas, né, Tennessee. Certinho, e estou à disposição, pastor. Para mim seria uma alegria estar aí com vocês. Tá ok. Pastor, o senhor podia fazer uma oração para nós encerrarmos o culto de hoje? Vamos lá. Nosso Deus e Pai, a nossa gratidão a Ti por estes momentos de estudo da Tua Palavra, a nossa gratidão porque Tu prometeste voltar e, embora aparentemente esteja havendo uma demora para que Jesus volte, nós sabemos que Tu tens um plano soberano, grandioso, e que Tu estás olhando o todo de uma perspectiva que nós não enxergamos. Mas, Senhor, sabemos da brevidade da vida humana e, portanto,
queremos aproveitar este momento, o hoje, o agora, para colocarmos nossa vida em dia contigo e estarmos prontos para quando aquele grande dia chegar. Abençoa-nos, ó Pai, abençoa os nossos irmãos de Dallas, da igreja Lighthouse, que eles possam continuar firmes como luzes a, a indicar ao mundo em trevas, o caminho da cruz, o caminho para o céu. E que todos nós, com esta mesma esperança, esse mesmo desejo, possamos aguardar com renovada ansiedade e dedicação pela breve volta de Jesus. Abençoa-nos a todos, ó Pai. Toma-nos em tuas mãos, dá-nos uma boa noite, um sábado feliz na tua companhia, em nome de Jesus. Amém. 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 Mais uma vez, obrigado, pastor. A você que nos acompanhou pela internet ou pelo Facebook ou pelo Zoom, também muitíssimo obrigado pela sua presença. Tenham todos um excelente e abençoado sábado. Tenham todos uma boa noite. Muito obrigado.